Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Elisteu. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou pedir que você se inscreva. Esse canal ele tem o objetivo de oferecer algumas dicas para os pais, para os alunos. Eu sempre falo, né? Os meus ex-alunos, os alunos atuais e os futuros alunos. E também é uma forma de a gente ter uma comunicação entre os professores e os educadores. Ou seja, é um canal que oferece dicas do professor. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você hoje sobre como eu penso que a educação e a escola como um todo vai começar a caminhar a partir desse momento que nós passamos da pandemia. Há algumas pessoas que pensam, e eu acho que pensar é bom, mas às vezes a gente pensa errado. Paulo Freire fala isso, né? Preciso pensar certo. E algumas pessoas pensam, mas pensam errado. E algumas pessoas ainda pensam que a escola vai voltar ao normal, a aula vai voltar ao normal. E quando se fala normal, está dizendo vai voltar naquele mesmo moldes, naquele mesmo modelo que era antigamente, onde que o aluno pegava na parte da manhã, se ele estudava na parte da manhã, pegava o seu material e deslocava até a escola, chegava lá, sentava e teria um professor ou uma professora e ali, desculpa a expressão, mas vomitava o conhecimento para o aluno, ou seja, pegava e jogava o conhecimento para o aluno e ele absorvia aquilo ali como conhecimento necessário e assim passava ano após ano. Eu acredito que esse modelo de escola estava com os dias contados. É preciso entender que a pandemia, quando ela chegou, e agora nós ainda estamos na pandemia, estou gravando esse vídeo exatamente no dia 1º de dezembro de 2020. A pandemia é um acontecimento que mexeu em toda a estrutura ou em todos os cantos do mundo. E todas as vezes que acontece um fato que envolve várias partes do mundo, ou seja, um fato que ele altera algum ritmo das pessoas, da sociedade, da economia, da forma de relações, todas as vezes que acontece um fato que ele altera, que ele tem assim reflexo, ou seja, que ele mexe, né, num termo meio simples, que ele mexe com a economia, com a relação das pessoas, esse fato, após esse fato, as coisas mudam. Então eu posso citar, por exemplo, para você a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, por exemplo. A Revolução Industrial foi um fato que aconteceu e logo em seguida, após a Revolução Industrial, as pessoas começaram a se relacionar e pensar diferente. Eu vou dar mais dois exemplos, assim, citar dois personagens que possivelmente você conhece. Bill Gates, por exemplo, da Microsoft, e o Steve Jobs da Apple. Esses dois, quando eles começaram a lançar os seus produtos, quando eles começaram a lançar as suas tecnologias, teve impacto em todo o planeta, ou seja, em todo o mundo, em todos os países, essa tecnologia. Uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, que as pessoas não percebem, os produtos da China, da Coreia, do Japão, assim por diante. Ou seja, estão chegando em todos os lugares, estão impactando a vida das pessoas. E quando isso acontece, no caso da pandemia, ela chegou e impactou a vida das pessoas em todos os lugares, em todos os países. Ou seja, impactou na economia, impactou na relação das pessoas. Quando falo na economia, por exemplo, a forma diferente de comprar. Hoje, por exemplo, você compra muitas coisas através da internet, diferente que antes da pandemia já existia, mas agora durante a pandemia esse modelo de venda e compra ele intensificou, ou seja, a relação da economia e a relação com as pessoas também tem mudado. Antigamente, algumas pessoas você relacionava mais fisicamente, hoje você não tem esse contato. E isso não quer dizer que as coisas vão voltar. Quando terminar a pandemia, daqui 6 meses, 1 ano, não sei quanto tempo vai chegar a questão da vacina, depois tem todo o processo que vai ser feito para ver se teve efeito, se não teve efeito, segunda onda, terceira onda e assim por diante. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que não vai voltar. Aquelas pessoas vão sentir saudade e vão ter alguns professores, alguns colegas e alguns alunos e alguns familiares que vão querer realmente que as coisas voltem ao normal. Aquelas pessoas se acostumam a fazer isso, mas realmente não vai voltar como era antes. As coisas mudaram porque houve essa mexida em todos os planetas.
Em várias áreas, não só na área da escola. Por exemplo, alguns religiosos estão acreditando que as coisas vão voltar do jeito que era antes, ou seja, a sua instituição religiosa vai receber as pessoas e vai voltar às atividades como era normal. Na realidade, isso não vai acontecer. Várias outras profissões, por exemplo, questão de vendedor, né? Antigamente as pessoas vendiam e visitavam os clientes. Hoje você vende, você compra ter carro da sua casa e espera o carro chegar. Ou seja, toda essa questão de movimento, de instituição, as coisas vão mudar. Isso vai ter reflexo também no ambiente de escola. Deixa eu contar para vocês, por exemplo, como eu sou professor já há algum tempo, vai fazer 20 anos, vai fazer tempo, hein? Eu já passei por escola, por exemplo, que eu lembro, e eu espero que isso não se repita após pandemia, em que você pedia a senha do Wi-Fi da escola e você, como professor, você não tinha direito a isso. Quer dizer, hoje isso eu acredito que vai mudar, né? Não só o professor vai ter a senha do Wi-Fi, como eu acredito que os alunos têm que ter também. Outra coisa exemplos práticos, por exemplo, o uso do celular no ambiente de escola, né? É proibido usar o celular em sala de aula. Gente, agora, pós-pandemia, a gente está percebendo, durante a pandemia e pós-pandemia, está percebendo que o celular é um equipamento, é um recurso fantástico, onde você consegue, por exemplo, fazer N atividades, onde você pode se inscrever, onde você pode colocar a agenda das atividades que você vai fazer, os seus contatos, onde você pode tirar dúvida, onde você pode acessar, por exemplo, se você tiver um celular que dentro da sala de aula que tem acesso à internet, você pode consultar aquilo que o professor está falando. Ou seja, eu acredito que essas mudanças elas vão acontecer. Eu sempre, algumas coisas que eu lembro dessa trajetória enquanto professor, por exemplo, onde que eu pedia para que o aluno sentasse no lugar não perto daquele outro, para ele não ficar conversando. Hoje eu vejo que isso tem que mudar, quer dizer, o aluno precisa conversar em sala de aula, ele precisa trocar informação, e essa troca de informação ele vai consequentemente aprendendo. O que eu quero dizer com isso é que aquele aluno que realmente, aquela família, aquele profissional da educação que realmente entendeu e precisa entender que as coisas mudaram, e essa mudança ela aconteceu, eu acredito, de forma positiva. Repetindo, todas as vezes que aconteceu algum fato que teve reflexo na economia e na relação das pessoas, esse fato, após o término desse fato, as pessoas mudaram o seu comportamento e as instituições mudaram. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, não quer dizer que daqui 6 meses, 1 ano a gente volta para a sala de aula, vai estar liberado lá, por exemplo, a internet para o aluno, para o professor e assim por diante. É claro que precisa toda uma estrutura, é preciso que os gestores educacionais, é preciso que o professor, é preciso que o Estado, é preciso que o governador, ou seja, as instituições públicas, o poder público, possibilita para que o aluno tenha esse acesso e a forma de educar e aprender comece a mudar. E também é preciso que a família, ou seja, os pais, compreenda que o filho está aprendendo. Aquela ideia que a gente tinha de você estuda, começa, por exemplo, em fevereiro, em julho, depois começa em agosto, para em novembro, dezembro, antecipou, já terminou, já fiz todas as minhas provas finais, agora eu não preciso mais estudar. Essa ideia ela precisa ser tirada da nossa cabeça. É preciso entender que você aprende em qualquer lugar, você aprende na véspera do Natal, você aprende no Ano Novo, você aprende em janeiro, você aprende em fevereiro, você na realidade está aprendendo. É preciso entender que as coisas mudaram, e é possível entender também que a produção do conhecimento, ou a forma que o aluno vai aprender, isso também mudou. E a escola vai ter que se adaptar a isso. Agora, claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, vai ser necessário que o poder público, ou seja, os prefeitos, o governador, o presidente, é necessário que os secretários de educação, é necessário que os diretores, é necessário que os professores e é necessário que os pais e os alunos entendam que essa dinâmica de ensinar e aprender mudou-se. Mudou por quê?
porque a pandemia veio e a gente aprendeu com ela que é possível você aprender em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que você tenha a vontade, a motivação, a necessidade de aprender e você tenha, claro, equipamento à disposição. Então é preciso que o governo, preciso que o poder público disponibilize internet para as escolas, equipamento para as escolas, aquelas famílias que não têm condições de você ter os equipamentos, internet em casa, é preciso ter. Eu lembro que há algum tempo, aqui em São Paulo, não me lembro quem, tinha uma proposta de um candidato, ou de uma candidata, não me lembro bem, já faz anos, que ela propunha que deveria ter internet liberada para todas as pessoas. Eu acho que logo isso, pelo menos dentro do ambiente de escola, isso tem que acontecer, porque a pandemia veio mostrar que nós precisamos estar conectados, que nós precisamos ter outra forma de aprender. Ok? Um forte abraço. Se você concorda, não concorda, deixe seus comentários. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, tchau!